Boa noite, amados irmãos. Vamos dar início ao nosso culto neste momento. Vamos juntos fazermos a leitura do Salmo 139. Convido você a abrir sua Bíblia aí em seu lar, no Salmo 139. Diz assim, é o texto da palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos orar e dedicar este tempo de louvor, de oração, de graças ao nosso Deus, a quem tem cuidado de nós, a quem tem sustentado a nossa vida. Senhor, nós te louvamos neste momento. Te adoramos, Senhor, e queremos render louvores, graças, e a Ti, Senhor, fazer as nossas orações. Queremos louvar o Teu nome, Senhor, por Tua grandeza, pelos Teus atributos, Senhor, por ter se revelado a nós de modo tão especial, por ter criado, Senhor, cada um de nós e se revelado deste modo, desta maneira, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos louvar, porque podemos engrandecer ao Senhor, porque podemos expressar, ó Deus, em nossos louvores e orações, a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania, assim como nós lemos, Senhor, em Tua palavra, a expressão, ó Deus, de que tudo Tu sabes, de que tudo Tu conheces, de que Tu estás, Senhor, no domínio, no controle de todas as coisas, que o poder, Senhor, pertence a Ti. Senhor, nós pedimos, tem misericórdia de nós. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, neste retorno de comunhão aqui presencial,
partir, Senhor, da próxima semana, se assim, ó Deus, tudo contribuir, se o Senhor permitir, ajude-nos, ó Deus, a avançarmos, a prosseguirmos, a continuarmos, Senhor, realizando a Tua obra. Abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe a minha vida, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por todo este tempo, porque o Senhor cuidou e tem cuidado de nós, porque a Tua mão poderosa está estendida para nos dirigir, para nos abençoar. Ó Deus, nós Te louvamos neste domingo, neste culto, nós nos rendemos, nós bendizemos ao Senhor. Nós reconhecemos o que este salmista escreveu e expressamos, Senhor, esta soberania por meio, Deus, das nossas canções. Nós queremos Te louvar, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós queremos declarar isso em louvor e gratidão. Todo o poder está em Ti, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Vamos dizer: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Vamos dizer mais uma vez, vamos louvar o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
te adoramos, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Todo o poder pertence a Ti. Tudo Tu conheces, Senhor, de nós. Nós Te louvamos, Senhor, por este tempo. Nós Te louvamos, Senhor, por Tua graça, por Tua infinita misericórdia, Senhor. Por Tua bondade. Nós queremos pedir, ajuda-nos a observarmos, Senhor, atentamente o nosso coração, a identificarmos, Senhor, o que precisa ser diferente, aquilo que precisa, Senhor, ser renovado, ser transformado, aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nos ajude, Deus, que ao estarmos diante dela, Senhor, desta gloriosa verdade, nosso coração seja, Senhor, fortalecido. Sejamos, Senhor, visitados pelo poder, Senhor, transformador do Evangelho. Que a cada dia, Senhor, possamos avançar, ó Deus, agradando ao Senhor, obedecendo, Senhor, aos Teus mandamentos, fazendo a Tua vontade, Senhor, nos afastando do mal e nos apegando ao bem, Senhor. Tu és soberano, Tu és poderoso, nós Te louvamos. O Senhor tem cuidado de nós e assim oramos, Senhor, pedindo que o Senhor nos renove, pedindo que o Senhor nos fortaleça. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Mais uma vez. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Oramos, Senhor. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessitamos, Senhor, mais e mais de Ti. Mais e mais de Ti, Senhor. Necessitamos, Senhor, de Ti. Mais e mais de Ti, Senhor. Que Tu cresças, Senhor, em nós, em nosso coração.
necessitamos de Ti, Senhor. Sonda-nos, Senhor, sonda-me. E ajuda-nos, Senhor, neste processo de santificação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Buscamos, Senhor, a Tua presença. Oramos, Senhor, e agradecemos, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para sempre. Fortalece, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus nós oramos. Nós pedimos isso, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Somente o Teu nome, Senhor. Para todos sempre. Para todos sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo de número 1, os versículos 1 a 11. Nos últimos domingos temos ouvido algumas considerações do que Pedro escreveu às igrejas, a sua primeira carta. E nesta noite convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 1 até o versículo 11. Vamos fazer a leitura do texto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 11, diz assim o texto da palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Senhor, nós te louvamos nesse momento, agradecemos ao Senhor por estarmos aqui e por termos, Senhor, a esperança de no domingo que vem estarmos com parte da igreja reunida presencialmente para juntos cultuarmos ao Senhor, louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor.
Agora também, Senhor, pedimos que sejamos encorajados pela Tua palavra, fortalecidos, possamos ser edificados, ó Deus, pela verdade, todas as vezes que estivermos com ela diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso coração. Que sejamos aperfeiçoados e que ao retornarmos, Senhor, para as nossas atividades presenciais, possamos desenvolver aquilo que temos ouvido, aplicar aquilo que temos ouvido, viver, Senhor, aquilo que nós temos aprendido das Escrituras, aquilo que aprendemos das Escrituras ao longo de todo este tempo de distanciamento social. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Pedimos a Tua direção. Amém. Bom, meus irmãos, de tempos em tempos, nós temos a oportunidade de avaliarmos, de refletirmos, de examinarmos a nossa própria vida, a nossa própria conduta, o nosso próprio coração. E através destas reflexões, dessas avaliações, desses exames, detectar o que precisa ser ajustado, o que precisa ser diferente, o que precisa ser tratado naquele momento, a fim de nós continuarmos avançando, a fim de nós continuarmos caminhando, a fim de nós continuarmos crescendo e frutificando como cristãos. Vez ou outra nós fazemos um balanço da nossa vida, da nossa caminhada com esse objetivo e devemos fazer isso. Creio que a maioria de nós, na virada de um ano para o outro, por exemplo, costuma realizar algo desse tipo, levando em consideração o que foi feito durante o ano e as projeções para o ano seguinte, os objetivos, as metas. E esse período de pandemia, nesse período de distanciamento social, talvez você tenha feito isso. Talvez você tenha levado em consideração, nesse tempo, algumas coisas que são importantes, que são necessárias e que ficou aquém na sua caminhada. E este período te proporcionou enxergar isso. Que Deus possa ajudá-lo, que Deus possa me ajudar, nos fortalecer diante desses nossos exames, diante dessas nossas convicções, a fim de que pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito, pelo auxílio comum, pelo encorajamento mútuo entre nós, possamos avançar, possamos tratar o que precisa ser tratado e continuarmos caminhando, continuarmos crescendo, continuarmos frutificando neste lugar para a glória de Deus. Um dos propósitos de Pedro, ao escrever para essas igrejas, foi estimular o crescimento desses cristãos. Como nós já ouvimos acerca de algumas considerações da primeira carta, encorajar esses crentes a permanecerem firmes, encorajar esses crentes a avançarem diante das dificuldades, fazer com que cada um deles se recordassem de algumas coisas importantes. Pedro vai fazer questão de repetir algumas coisas, de tratar novamente alguns assuntos, para que esses assuntos estivessem bem presentes na mente e no coração desses crentes. E aqui não é diferente. Pedro está
estimulando, ele continua nessa segunda carta a estimular esse crescimento na vida desses crentes, dessas regiões que a primeira carta menciona. Em alguns versículos que nós lemos, Pedro mencionou o que cada cristão recebeu. Nesse primeiro trecho que nós lemos, nos versículos 1, versículo 3 e no versículo 4, em cada um deles, Pedro menciona algo que o cristão recebeu. Nós temos falado de uma antiga maneira de vida, paralelamente à nova vida que nós recebemos em Cristo. Nós temos falado nessas últimas mensagens acerca de como vivíamos antes sem Deus, sem o Evangelho, sem o objetivo de fazer a vontade de Deus, paralelamente com agora a nova vida em Cristo, cujo objetivo é cumprir com o propósito de Deus. Nós temos um sentido. Estávamos nas trevas e agora estamos na luz do Senhor e devemos viver como filhos da luz. E nesse processo de regeneração, Pedro aqui diz que o cristão, aquele que verdadeiramente confia, crê no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, ele recebeu nesse processo de regeneração, nesse processo de nova vida, 3 coisas. Aqui no versículo 1, Pedro ele se apresenta e retrata que está escrevendo para pessoas que receberam uma fé valiosa. Ele se apresenta, Simão Pedro, ele se apresenta aqui como um servo e como um apóstolo de Jesus Cristo, e se direciona àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então Pedro aqui retrata que cada crente ele recebeu uma fé valiosa, uma fé que tem muito valor. No versículo 3, Pedro diz que nós recebemos tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, ele menciona que o cristão recebeu uma fé valiosa, ele menciona que o cristão recebeu tudo o que necessita para a vida e para a piedade. E nós temos falado justamente desta realidade dentro da nova vida. Uma vida agora de santidade, uma vida agora de piedade, uma vida agora que busca se afastar do mal, se afastar daquilo que é imoral, se afastar das velhas práticas, para agora estar buscando o bem, buscando conhecer a vontade de Deus, daquele que o tirou das trevas, buscando fazer a vontade de Deus, buscando viver de um modo diferente, viver piedosamente. E Pedro diz que neste processo, o crente, ele recebeu uma fé valiosa, ele recebeu tudo aquilo que ele necessita para a vida e para a piedade. E no versículo 4, ele continua dizendo que recebemos as grandiosas e preciosas promessas de Deus. Ele diz desta maneira: ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, de uma outra natureza, e tivessem a condição de fugir da corrupção que há no mundo causada pela cobiça.
Com isso, nós recebemos as grandiosas e preciosas promessas para que por meio delas nos tornássemos participantes de uma outra natureza. E assim termos a condição, por meio da graça de Deus, por meio do poder de Deus, de não mais vivermos no mundanismo, de não mais vivermos uma vida ímpia, de libertinagem, mas sim vivermos para a glória de Deus. Tivéssemos condições de fugir da corrupção do mundo para vivermos em obediência a Deus. Meu irmão, minha irmã, em momentos de dificuldades, de grandes lutas, tente se lembrar dessas verdades que Pedro escreveu. Nós que estamos em Cristo, recebemos uma fé valiosa. Nós que estamos em Cristo, recebemos tudo o que necessitamos para a vida e para viver esta vida piedosamente. E recebemos, juntamente com todas essas coisas, as grandiosas e preciosas promessas de Deus que estão registradas aqui nas Escrituras para nós. Promessas para o hoje, promessas para o presente e também promessas para o futuro. Promessas para o amanhã. Grandes, gloriosas, maravilhosas promessas. Ele diz preciosas promessas da parte de Deus. Então todos nós recebemos isso, todos nós recebemos de Deus essas preciosas promessas, aquilo que necessitamos para viver piedosamente e esta fé gloriosa. Continuando o texto, nós devemos notar também que Pedro, ele deixa claro que o que nós recebemos é proveniente do poder e da justiça de Deus somente. Não recebemos uma fé valiosa porque Deus olhou para nós e viu que nós estávamos realizando grandes obras, boas obras, que nós estávamos nos esforçando muito, e passamos a merecer uma nova vida, passamos a merecer uma vida diferente, que nós realizávamos boas ações na nossa caminhada, na nossa peregrinação, e com isso nos tornamos merecedores de recebermos a salvação, a fé salvadora, a fé gloriosa, a fé valiosa. Não, nós precisamos olhar para o que Pedro disse em cada uma dessas expressões, em cada um desses versículos, e identificarmos que o que recebemos da parte de Deus é exclusivamente proveniente do seu próprio poder e da sua própria justiça, não dos nossos atos, mas sim da parte de Deus. No que diz respeito à fé valiosa, Pedro diz que nós a recebemos mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Leia mais uma vez o versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus. No que diz respeito a tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, Pedro diz que recebemos esse tudo pelo poder de Deus, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. No versículo 13 ele diz: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. O seu divino poder, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória, fomos chamados para a glória de Deus. E neste chamado, o seu divino poder nos dá tudo o que necessitamos para a vida e para uma vida de santidade, para uma vida de piedade.
A fonte de tudo isso é Deus. A fonte desta fé valiosa é a justiça de Deus. A fonte dessa realidade de que recebemos tudo o que necessitamos é do poder de Deus. E ele continua no versículo 3 dizendo a respeito das promessas, que foi o Senhor quem nos deu. O Senhor quem nos deu, para que por meio delas nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Meus irmãos, o que vemos nesse texto é que depois de Pedro concluir a sua saudação aqui, nas primeiras linhas deste capítulo, ele exalta a magnitude das promessas de Deus aos crentes, por meio das quais eles chegam a participar da natureza divina, ressaltando a necessidade de nós desenvolvermos algumas virtudes cristãs. O que nós vemos nesse texto é que depois de Pedro concluir a sua saudação, ele exalta a Deus, ele exalta a magnitude das promessas de Deus aos crentes, por meio das quais os crentes chegam a participar da natureza divina. E ele ressalta a grande necessidade que nós temos nessa nova vida, nesta nova natureza, com esta fé valiosa, com estas gloriosas e preciosas promessas, desenvolvermos ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa peregrinação, virtudes cristãs, qualidades cristãs. E é sobre isso que precisamos pensar nesta noite. Precisamos pensar neste momento. Se de fato nós temos desenvolvido ou nos empenhado a desenvolver, a acrescentar virtudes cristãs. Versículo 5, continuando, Pedro diz que devemos nos empenhar. Ele diz, por isso mesmo, por termos recebido tudo isso, por termos recebido esta fé valiosa, por termos recebido tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por termos recebido as grandiosas e preciosas promessas de Deus, a fim de podermos participar de uma outra natureza, da natureza divina, e conseguirmos escapar desta corrupção, fugirmos dessa corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por essa razão, nós devemos nos empenhar, por agora estarmos na luz e vivermos como filhos da luz. Devemos nos empenhar para vivermos desta maneira, devemos nos empenhar para acrescentar, ele diz, algumas coisas a esta fé valiosa que recebemos. E aí ele vai listar aqui algumas qualidades. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma dessas qualidades, mas eu quero ler com os irmãos mais uma vez, a fim de nós percebermos mais atentamente quais são essas qualidades, e depois eu vou ler uma expressão aqui que eu encontrei a respeito delas, e esse texto ele menciona resumidamente cada uma dessas qualidades. Pedro diz, por isso mesmo devemos nos empenhar para acrescentar à nossa fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, à perseverança, a piedade, a fraternidade, e à fraternidade, o amor. Então, nesta nova vida, diante desta realidade
da regeneração, do poder de Deus, da transformação. Devemos nos empenhar para acrescentar a esta condição de fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E aí um comentário bíblico a respeito dessas virtudes, dessas qualidades, melhor dizendo, eu encontrei a seguinte expressão, e eu vou ler para que possamos compreender resumidamente o significado de cada uma dessas qualidades. Em vossa fé, adquiram um amplo suprimento de excelência cristã básica. Esta excelência é a qualidade de alguém que diligentemente pratica os processos básicos e as implicações da sua chamada. Ele insiste com os cristãos a que acrescentem conhecimento à virtude. Pedro faz isso. Ele insiste com os cristãos a que acrescentem conhecimento à virtude. Aqui está o crescimento em conhecimento, através do estudo e da experiência. A seguir vem o domínio próprio, que é uma espécie de autocontrole. Esta é a disciplina do soldado cristão com a ajuda do Espírito Santo. Então vem a perseverança, que é a capacidade de um veterano de ver através das pressões atuais à vista dos recursos conhecidos. A perseverança, o cristão acrescenta piedade, um espírito de reverência e interesse para com Deus em todos os assuntos. A reverência, ele acrescenta a fraternidade, interesse para com Deus e revestimento do seu amor. É a única base para a genuína bondade solidária com referência ao nosso próximo. Após a fraternidade, o amor é a busca do cristão. Seria incorreto colocar essas lindas graças em compartimentos que só pudessem ser atingidos nesta ordem aqui apresentada. Sua apresentação aqui parece observar uma ordem do mais elementar para o mais avançado, mas todas elas são facetas da operação do Espírito na vida de um crente. Aspectos da glória do Cristo que habita no crente. Seu caráter exibido no caráter do cristão. Meus irmãos, o que este comentarista disse é que não necessariamente essas coisas vão acontecer nesta ordem, que devemos buscá-las nesta ordem. Não necessariamente assim. Mas Pedro organizou isso, parece que Pedro organizou isso de um modo a observarmos algo mais elementar para aquilo que é mais avançado. E nas Escrituras nós já temos a expressão da exaltação do amor na vida do cristão. Então Pedro fala sobre essas qualidades, que diante da realidade de nós termos recebido da parte de Deus, por sua justiça e poder, uma fé preciosa. Tudo aquilo que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo aquilo que nós necessitamos para este momento que nós estamos vivendo. As suas grandes e preciosas promessas. Diante disso, nós devemos nos empenhar para acrescentarmos virtude, o conhecimento de Deus, o conhecimento das Escrituras. Nesta jornada, termos o domínio próprio, termos um autocontrole, uma disciplina a respeito
deste autocontrole, nós perseverarmos diante das dificuldades, observarmos lá na frente, continuarmos, vivermos piedosamente e desenvolvermos entre nós esta relação de fraternidade e de amor. Pedro diz que nós devemos nos empenhar, nos esforçar para acrescentarmos neste depósito, no depósito do nosso coração, essas qualidades. E aí ele continua tratando da importância de nós acrescentarmos essas qualidades neste depósito que é a nossa vida. Porque algo irá acontecer se nós nos empenharmos e acrescentarmos essas qualidades. Ele diz que se essas qualidades, continuando o versículo, depois de listar tudo isso, até o versículo 7, ele continua no versículo 8, explicando por que devemos fazer isso. Ele diz, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em nossa vida, elas impedirão que no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós sejamos inoperantes e improdutivos. Ele diz, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja um membro inoperante, seja improdutivo. Precisamos nos lembrar que Deus nos tirou das trevas para o seu reino, a fim de nós frutificarmos, a fim de nós darmos um testemunho, a fim de nós anunciarmos uma mensagem, a fim de nós vivermos em santidade, a fim de produzir discípulos, vidas. E isso significa ser um servo, um trabalhador, alguém que está em movimento, alguém que está sendo operante, alguém que está sendo produtivo. Então, a fim de realizarmos essa obra, de alcançarmos esse objetivo, para a glória de Deus, Pedro diz que nós devemos nos empenhar para acrescentar essas qualidades. E essas qualidades não são qualidades que a gente consegue apenas pegá-la e colocá-la nesse depósito. Mas Pedro diz que ela deve estar nesse depósito e ela deve estar crescendo cada vez mais. Ele diz que se essas qualidades existirem, e não apenas existirem, se elas estiverem crescendo cada vez mais em sua vida, elas nos livrarão de estarmos como galhos improdutivos, ramos inoperantes e improdutivos. Porém, ele continua dizendo que se alguém não as tem, no versículo 9, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Meu irmão, minha irmã, precisamos pensar e responder para nós mesmos com toda sinceridade se estamos nos empenhando para isso. Se ao longo desses dias nós nos empenhamos, se de fato essas qualidades existem no depósito do nosso coração. Será que elas existem?
Será que estamos nos empenhando para elas existirem em nosso coração? Devemos considerar o alerta de Pedro a respeito desta realidade. E ele conclui no versículo 10, falando sobre um outro empenho. Ele diz que nós devemos nos empenhar ainda mais. Ele diz, portanto, diante agora do que eu expliquei para vocês, do versículo 8 do versículo 9, diante desta realidade que nós devemos acrescentar essas qualidades em nossa vida, se acrescentarmos, estaremos crescendo, sendo produtivos e operantes. Se não acrescentarmos, se nós não as tivermos, estamos como cegos, estamos como pessoas que estão andando apenas no curso da sua vida, sem considerar os seus pecados, sem considerar a necessidade de purificação. Por causa de tudo isso, devemos nos empenhar ainda mais para consolidar o chamado e a eleição. Pois, se agirmos dessa forma, jamais tropeçaremos. E assim nós estaremos ricamente providos quando entrarmos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, precisamos ter em consideração essa palavra que Pedro nos deixou, este alerta de nos empenharmos. Nos empenharmos para consolidarmos o chamado e a eleição que recebemos. Nos empenharmos para consolidarmos a realidade de que Deus nos tirou das trevas para a luz. E agindo assim, certamente não ficaremos no caminho. Não ficaremos como improdutivos neste caminho, inoperantes neste caminho. Caindo e levantando neste caminho. Estaremos ricamente providos quando entrarmos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a pergunta para a nossa reflexão é: o que iremos consolidar quando nós retornarmos à nossa comunhão presencial? O que nós iremos acrescentar à nossa vida e fé quando mais uma vez estivermos reunidos aqui para darmos sequência na obra do nosso Senhor? Que você possa pensar nisso nessa noite, que você possa pensar nisso ao longo dessa semana e, com a graça de Deus, estarmos aqui no próximo domingo celebrando ao Senhor, levantando as nossas mãos e agradecendo ao nosso Pai por este tempo e pedindo por sua graça. Podemos viver inoperantes, irmãos, e infrutíferos, sem considerar os nossos pecados, ou podemos viver operantes e frutíferos, considerando as nossas fraquezas, a nossa vocação, a nossa eleição e também a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude neste processo e que possamos confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pedir a Ele que nos ajude nesse momento. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças mais uma vez aqui pela tua presença, Senhor, pela tua palavra e pelo teu poder. Pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoe. Senhor, som do meu coração, som do coração dos meus irmãos. E que possamos ao longo desta semana, Senhor, ao longo deste tempo, nos recordarmos do que temos ouvido, Senhor, nos recordarmos da Tua palavra, sermos tratados por ela,
sermos fortalecidos, Senhor, e encorajados pela verdade. Deus, nós precisamos, dependemos, Senhor, de Ti. Sustenta a vida dos meus irmãos, Senhor, e a minha vida, eu te peço em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe grandemente a sua vida, possamos ao longo desta semana desfrutarmos do cuidado e das ricas bênçãos do nosso Senhor, e se assim, o Senhor nos permitir, até domingo que vem. Fique na paz.